Então, vamos começar, porque tem muitas que vão ver depois. Deixa eu abrir aqui o livro. Minhas colas aqui. Bom dia, Daisy. Então, meninas, o que aconteceu? Semana passada vocês deram um nó na minha cabeça com aquele negócio da libido, né? Que vocês atrapalharam tudo que eu tinha planejado pra falar durante a semana. E aí eu fiquei sem saber o que a gente ia falar nessa live. E aí eu comecei a pedir a Deus pra me mostrar, né? O que seria legal compartilhar. E bom dia, meninas. E assim, eu comecei a receber muitas mensagens em relação aos assuntos que estavam nos stories, e eu ficava com vontade de falar para as mulheres assim: não fala assim não, não fala assim não, sabe? Eu recebi uns áudios e a minha vontade era responder assim: não, não fala isso não, não fala assim não. E toda vez que eu falava isso, eu lembrava de quantas coisas eu já falei, eu e minha boca grande, né? Quantas coisas eu falava sem pensar, às vezes por causa do que eu estava sentindo, da minha raiva, do meu mau humor, da minha dificuldade, do meu cansaço. E assim, várias mulheres falaram coisas que eu já falei muito em relação a mim mesma, ao meu marido, aos meus filhos. E eu comecei a ficar com essa vontade, sabe, de falar com a pessoa assim: não, não fala isso não, para, não fala não, dá vontade de ir lá e tampar a boquinha da pessoa assim. E aí eu comecei a observar. Deus começou, eu falo com vocês que Deus me dá aula particular quando eu resolvo compartilhar alguma coisa, né? Na rua, gente, onde eu tava, os lugares que eu ia, eu começava a escutar as pessoas falando as coisas assim, coisas que eu nem, antigamente eu nem prestava atenção, mas eu comecei a escutar as pessoas falarem coisas amaldiçoando o casamento, amaldiçoando os filhos, amaldiçoando a si própria. E eu começava a arrepiar, aquilo começava a me dar uma gastura, vontade de ir lá e falar com a pessoa: não fala assim não, pensa, mas não fala não, sabe? E aí eu pensei: não, então eu acho que a gente vai falar sobre isso. E conversei com algumas mulheres no direct sobre essa reflexão, e realmente eu vi que a gente precisava falar sobre isso, porque a mulher cansada, a mãe cansada, desmotivada, que não se sente amada, a mulher que está se sentindo sobrecarregada, a cabeça dela tem muitos pensamentos difíceis, pensamentos ruins. E esses pensamentos, eles transbordam na nossa boca a partir do momento que a gente sente a ira, né? Às vezes a gente está sozinha, a gente não sente necessidade de falar, mas quando alguém vai lá e cutuca a sua ferida, aquilo vai, transborda na sua boca. E quando a gente faz isso, acontece um movimento de química cerebral, porque o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso, né, gente? Vocês já repararam isso? Tudo que a gente fala é a gente que escuta primeiro. E em todas as áreas da ciência que eu pesquisei, você vai encontrar algo falando sobre o poder da palavra. Dentro da psicologia, dentro da área da PNL mesmo, você vai encontrar que, né, tá atrelada à psicologia. Eu vou me basear na Bíblia, na verdade da palavra de Deus, para falar para vocês aqui hoje. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar em várias áreas de conhecimento falando sobre o poder da palavra, como que a palavra influencia na vida da gente. Eu passei a observar a palavra, o poder da palavra, quando eu fiquei sabendo que João, né, na Bíblia tem o Evangelho de João. João, ele é conhecido como o discípulo amado de Jesus. Eu já sabia disso. João era o discípulo que ele amava. Só que eu passei a entender o poder da palavra quando eu descobri que a gente conhece João pelo discípulo que ele amava, porque foi ele que falou isso. Está escrito no Evangelho dele, foi ele que escreveu isso. Ele que se nomeou o discípulo que Jesus amava. Aquilo retumbou na minha cabeça no dia que eu descobri, que eu não acreditava. Eu falava: gente, como é que pode? A vida inteira que eu conheci, o pouco que eu conheci sobre João, o discípulo que Jesus amava, ele falou isso. Não foi ninguém que falou, foi ele.
e todo mundo conhece ele como o discípulo que Jesus amava. A partir daquilo ali eu comecei a observar o que eu falava sobre mim. E eu tive crises, e muitas crises de choro, de ansiedade, quando eu descobri o que eu falava sobre mim com as pessoas. E são coisas simples, gente, sabe? Às vezes você faz uma coisa, a pessoa te elogia, né? Vamos supor, eu ainda não sou uma muito boa na cozinha. Mas vamos supor que eu faço uma coisa aqui e alguém vem comer e fala: nossa, Eloá, que delícia! Aí você fala: nada, que isso? Eu não sei cozinhar nada não, menina. Nossa, isso aí eu fiz correndo. Sabe? Aí isso são coisas simples. Até as coisas mais graves. Eu sou muito lerda, eu sou muito desastrada, eu sou muito mal-humorada, eu sou muito estressada, eu sou tudo do eu sou. Eu comecei a observar o que eu falava sobre mim. E eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, de choro, quando eu descobri que se fosse eu falando de mim, eu não estaria falando que eu era alguém que Jesus amava. E aquilo foi muito forte para mim. E aí eu comecei a observar que eu também falava que meu marido não era alguém que Jesus amava, que meus filhos não eram alguém que Jesus amava. E aquilo saindo da minha boca foi muito forte para mim. Então foi assim que começou toda essa ideia de eu cuidar das minhas palavras. Eu consigo 100%? Não. Às vezes escapa. E eu ainda sofro muito com isso. Mas hoje eu consigo controlar mais tempo as minhas palavras, cuidar do que eu vou falar. Eu consigo pensar muito mais do que antes. Porque eu entendi o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo declarações sobre mim, sobre a minha família, sobre o meu marido, sobre os meus filhos, sobre a minha vida, sobre a minha saúde. E aquilo estava se realizando, sabe? E aí, eu quero falar para vocês o que eu coloquei lá no Stories, é o seguinte. Quando a gente fala uma coisa, se você for procurar dentro da psicologia, você vai ver lá o que acontece, a influência da química cerebral, da expectativa que as pessoas criam sobre você em relação àquilo que você fala. Por exemplo, se você fala assim: eu sou muito desastrada, e aí você está na casa de uma pessoa, essa pessoa vai começar a criar expectativa sobre você, que você vai derrubar alguma coisa, vai quebrar alguma coisa, vai estragar alguma coisa. E essa expectativa da pessoa faz com que ela se comporte como se você fosse mesmo derrubar ou quebrar alguma coisa. E você também se comporta assim. Então eles conseguem explicar dentro de um estudo tal como é que isso acontece. O que eu quero falar para vocês é o que está escrito na Bíblia. Eu tô com a minha cola aqui, tá, gente? Pra não me esquecer. Eu coloquei aqui que depois que eu comecei a observar isso em mim, eu comecei a observar isso em todos os lugares. Como eu falei pra vocês que aconteceu essa semana, eu comecei a observar dentro da casa da minha mãe, onde eu ia, como é que as pessoas não cuidavam das palavras e iam falando as coisas. E aí na Bíblia, eu vou começar lá no livro de Provérbios, no capítulo 10, no versículo 11, fala assim, ó: a boca do justo é uma fonte de vida, mas a dos ímpios esconde a violência. Olha só, tem tanta coisa na Bíblia falando sobre a boca, gente, a língua. Depois lá no capítulo 12, há quem use a língua como ponta de espada. Chegou um telegrama aqui, vocês viram, gente? Chegou um telegrama aqui, tá? Eu vou contar pra vocês o que é isso aqui. Chegou um telegrama pra mim aqui. Lá no capítulo 12, em Provérbios, no versículo 18, está escrito assim: há quem use a língua como ponta de espada, mas a língua dos sábios produz a cura. Em algumas Bíblias está falando: a língua dos sábios é medicina. Tem gente que usa para ferir e gente que usa para curar. No capítulo 15, o primeiro versículo fala assim: resposta suave aplaca a ira, palavra que fere incita a cólera. Então, com a sua palavra você consegue... tem outro lugar que fala desvia o furor, ela desvia a ira da pessoa, aqui fala aplaca a ira, né? Amortece, aquilo não deixa aquela ira ir para frente. Ou se você diz uma palavra que fere, você provoca a cólera, provoca a ira.
E no versículo 23 do capítulo 15 também. É alegria para o homem saber dar uma resposta. Como é boa uma palavra no tempo oportuno. Tem lugares na Bíblia que falam sobre reter a palavra. Quem retém a palavra retém o conhecimento. Então você segurar aquela palavra que você está querendo dizer para você refletir se é aquilo mesmo que você deve dizer. E por último, no capítulo 18 de Provérbios fala assim: morte e vida dependem da língua. Aqueles que amam comerão de seu fruto. Então assim, eu separei esses aqui só para vocês verem como na Bíblia fala sobre a nossa língua. E que sempre falando a língua em relação a ferir ou curar. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, assim, despertar, como que vocês estão usando as palavras? As palavras que vocês estão usando são palavras de cura ou de ferida? E muitas vezes, gente, ué, meu telegrama vai embora? Muitas vezes, a gente acha que reter a palavra, bom dia, reter a palavra é não dizer aquilo que está errado. Não, na Bíblia mesmo fala que nós devemos sim, a Bíblia usa muito a palavra exortar. Exortar é alertar quando alguém está fazendo alguma coisa, se alguém estiver fazendo alguma coisa com você, se o seu marido estiver te tratando mal de alguma forma, se corrigir o seu filho, isso é necessário. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui sobre a palavra é a palavra que você declara, a palavra que você afirma, aquilo que você diz que é. Não é aquilo que você chama a atenção do seu filho, por exemplo, corrigir seu filho ou do seu marido sobre algo que ele esteja fazendo de errado. É o seguinte, olha, quando a gente fala da gente mesmo, presta atenção se você faz isso. Eu sou muito, eu coloquei aqui, né? Quando a gente diz que é muito azarada, muito desastrada, muito feia, muito injustiçada. Quando você declara isso, acontece um movimento de você escutar isso que você disse, você vai se comportar como isso que você está declarando sobre você e as pessoas vão criar essa expectativa sobre você. E eu tô falando isso do plano aqui, ó, humano. Agora eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês que eu pensei pra falar, mas eu tô lá com o meu sábio professor Felipe Aquino dizendo lá, e ele é um estudioso, né, do Catecismo da Igreja Católica, e eu fiquei firme quando eu li o material dele, o conteúdo dele, que é o seguinte, gente: o inimigo não sabe ler pensamento. Tá? Isso que eu tô falando pra vocês, eu tô falando sobre o que eu estudei com o conteúdo do professor Felipe Aquino, dentro do Catecismo da Igreja Católica, na Bíblia, conteúdo do padre Reginaldo Manzotti. Satanás não sabe ler pensamento. Como é que ele descobre o que a gente pensa? Tá lá, o professor Felipe Aquino falando lá, através das nossas atitudes, das nossas palavras e das nossas expressões faciais. Ele observa como é que a gente reage e ele tenta descobrir o que a gente pensa, mas o poder de Satanás não é infinito, ele é criatura, ele não é o criador, ele é criatura. Então ele não tem poder infinito. E aí quando você pensa uma coisa sobre o seu marido e você faz aquela cara e você fala que ele aí você entrega de bandeja para o inimigo uma arma para ele usar contra você, e ele vai usar o seu marido. Ele vai usar o seu marido na ignorância, no egoísmo, na lerdeza, nos vícios. Eu escutei tantas mulheres falando comigo assim: meu marido só fica no celular, só fica no boteco, meu marido só fica conversando com as coleguinhas do serviço dele, só liga pra fulana pra conversar, ele nunca liga pra mim. E aí, olha só, o inimigo ali do lado, pegando tudo aquilo para poder devolver para você e confirmar aquelas declarações que você está fazendo. Então isso eu estou falando da batalha espiritual que a gente enfrenta todos os dias. E é chocante, gente, pensar nisso, sabe? Para mim é difícil vir aqui falar isso para vocês, mas isso fez diferença na minha vida. E eu espero que vocês reflitam sobre isso
comecem a experimentar o silêncio a partir de hoje, refletir sobre o que vocês estão falando, declarando sobre vocês, sobre os filhos de vocês, sobre os maridos de vocês, porque pensa na Bíblia, lá em Efésios, foi a última passagem que eu separei e é sobre ela que eu vou falar. Fala assim, olha, em Efésios capítulo 4, versículo 26, se ficarem irados, não pequem, que o sol não se ponha sobre a ira de vocês, e não deem oportunidade ao diabo. Tá lá em Efésios. Sabe o que tá dizendo aqui pra gente? Que o você sentir, Deus vai cuidar daquele sentimento seu. Porque o sentimento, gente, do pecado, ele existe em todos nós. Em todos nós. Mas se você sentir, que você não transforme aquele sentimento em pecado de atitude. A ira, gente, ela provoca na gente um sentimento de justiça. Vocês concordam com a gente, comigo? Quando você se ira por alguma coisa, aquilo te dá uma vontade de fazer justiça. E se você reflete sobre aquela ira e pede a Deus para cuidar daquela ira, a sua atitude vai conseguir fazer justiça de forma branda, amorosa e eficiente, e não de forma destrutiva. E o que está dizendo na Bíblia? Quando você sentir a ira, não peque com aquela ira, não transforme aquela ira em atitude destrutiva, sabe? Então aquilo que você sente, Deus vai cuidar, porque só Deus conhece o nosso coração. Isso está na Bíblia, só Deus conhece o nosso coração. Se só Deus conhece, mais ninguém conhece, além de nós mesmos e Deus. Então a gente não tem que ficar falando, declarando maldição sobre a nossa vida, sobre o nosso marido, sobre os nossos filhos. A partir de hoje, vamos experimentar o silêncio. O silêncio diante dos seus pensamentos. E isso é tão difícil. É tão difícil fazer silêncio diante dos pensamentos que a gente fala. A gente vomita tudo. Porque se calar diante dos nossos pensamentos é tão difícil, porque os nossos pensamentos são tão duros conosco, com os outros. São pensamentos tão de julgamento, são pensamentos tão ásperos, que é muito difícil ficar em silêncio diante dos nossos pensamentos. Mas é um exercício que funciona. E o que eu quero que vocês... eu gostaria de convidar vocês a experimentar o silêncio diante dos pensamentos de vocês, para que vocês observem como que vocês estão transformando esses pensamentos ruins em declarações e como que essas declarações estão se realizando. E vocês podem transformar isso na via contrária. É o mais maravilhoso de tudo. Porque assim como João se declarou o discípulo amado de Jesus, você pode se declarar filha amada de Deus. Você pode declarar o seu marido um filho amado de Deus, um marido maravilhoso. Eu postei lá, gente, meu marido é maravilhoso. E quando ele não é, eu falo que ele é mesmo assim. Sabe? Meus filhos são umas bênçãos. E quando eles não estão, eu falo que eles são mesmo assim. Sabe? Porque se eu tiver que falar, que eu fale coisa boa. Então eu me calo, né? E eu coloquei aqui, né, os exemplos. O eu sou, o meu marido é. E os meus filhos? Meu filho não me obedece. Meu filho não ajuda em casa. Meu filho não gosta de trabalhar. Meu filho só quer beber. Meu filho só arranja namorado mau caráter. Isso tudo a gente escuta as mães falarem, gente. Isso tudo são frases reais que eu escutei. E olha ali as armas que o inimigo tem assim, ó, de bandeja para usar contra você. Se ele descobre que é esse pensamento que te aflige, é esse pensamento que te prostra, ele vai lá e vai usar aquela realidade para te prostrar ainda mais. Porque quanto mais prostrada você tiver, menos você se volta para o alto e menos você recebe e menos você vive a glória de Deus na sua vida. E esse é o objetivo do inimigo, é te prostrar, é te deixar de cabeça baixa, te fazer sentir humilhada, te fazer se sentir injustiçada, te fazer se sentir não merecedora, sabe? Esse é o objetivo dele. E ele vai usar daquilo que você está pensando de ruim para poder te prostrar ainda mais. Então, às vezes, como eu falei para vocês, né? O ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. O tom de voz, o conteúdo do que a gente fala e a representação verbal do que a gente sente provoca uma química cerebral negativa.
Isso a gente tem em alguns estudos até com alimentos, né? Eu já vi recentemente o tom de voz usado, como que isso, a vibração, né, do som, ela influencia na química das coisas vivas, principalmente com a gente, assim, do que a gente está escutando. Então, às vezes você está falando sobre você, sobre o seu marido, o tom de voz, a agressividade, o conteúdo daquilo que você está escutando, o seu cérebro promove toda uma química e começa a fazer com que você pense isso cada vez mais, pense isso repetidamente. E eu experimentei isso. Quanto mais você declara coisas boas, por isso é bom o devocional todos os dias. Quem não faz, experimenta. Rezar, falar em voz alta. Quando eu comecei a falar de maneira doce e calma, o meu marido, ele é atencioso, ele é maravilhoso, ele é um homem honesto. Esse tom de voz doce, esse conteúdo, ele começou a provocar no meu cérebro uma química e que eu passei a pensar isso mais vezes. E eu passei a enxergar a atenção dele. Eu passei a enxergar o carinho dele. Eu passei a enxergar o desafio dele. Então, a gente aprender a manipular isso aí a nosso favor. E também parar de entregar para o inimigo as nossas fraquezas. Porque ele não tem o poder de nos impor nada. Ele propõe. Quem aceita somos nós. Ele propõe, ele sussurra, ele nos leva a pensar cada vez mais essas coisas que nos prostram. Mas ele não tem o poder de impor. Quem tem o poder sobre a nossa vida é só Deus. Então vamos entregar esse poder para Deus, sabe por quê? Quando você declara coisas boas sobre a sua vida, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, Deus vai agir naquilo ali, naquilo que você está dizendo. Ele vai abrir os seus olhos, vai abrir o seu coração. E o movimento de interação seu com o seu marido, com os seus filhos, ele vai começar a abrandar, sabe? Não resolve da noite pro dia, mas começa a abrandar, ficar mais calmo, mais tranquilo. E você começa a enxergar, abrir seu coração, abrir seu olhar para as coisas que você não enxerga. Então, gente, não é proibido pensar. Você sente tristeza, sente frustração com seu marido, com seus filhos, você vai pensar. Claro que você vai pensar, mas não fala, não fala. Sorri. Respira fundo. Vai pro seu quarto, chora, 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 chora. Conversa com Deus. Entrega para Deus aquilo que você está sentindo, mas não declara aquilo diante da pessoa. Não declara aquilo diante de ninguém. Se for para declarar algo que seja bom, que seja bom. Onde fala que aqui, olha, em Efésios mesmo fala assim, olha, que da boca de vocês não saia nenhuma palavra que prejudique, mas palavras boas para edificação no momento oportuno, a fim de que façam bem para aqueles que as ouvem. Lembra daquela caixinha que eu coloquei lá assim, ó, coisas que falo e me arrependo. Alguém colocou lá assim, verdades que eu falo e que a pessoa não está pronta para escutar. Achei inteligente demais. Se você já percebeu que não é aquela hora, a pessoa não está pronta, não fala naquela hora. Se você acha que aquela pessoa que você ama precisa de exortação, precisa de alerta, de um puxão de orelha, guarda para o momento oportuno. Você precisa falar, você precisa alertar, as pessoas precisam ser alertadas em amor. Mas você tem que falar do jeito certo, com as palavras certas e no momento certo. Então que da sua boca só saia palavras que edifiquem. Isso não quer dizer que você não pode sentir. Nós somos humanos, nós vamos sentir. Mas cuida para que o seu sentimento não se transforme em uma declaração de maldição. Isso que eu já falei. Aí tá, então eu vou encerrar com as dicas, né? Como que a gente faz então, Eloá? Não posso falar vai me prejudicar. O que a gente faz então? Nós vamos silenciar. Eu vou fazer um post com um resuminho dessas dicas, mas não vai ser agora que eu tenho que vazar para academia, já avisei para vocês, né? São 8h30 ainda. Vou fazer, talvez dá tempo de eu fazer agora. Deixa eu ver o que a Deise está falando aqui. E também palavras que sabemos que não se deve chamar nossos filhos. Não permite que os outros o façam. Não, minha filha. Se te respeitarem, vão respeitar. Eu já comprei umas brigas com isso, Deise.
Quando alguém chega por exemplo, a minha filha mais velha fala assim, ai, tadinha, agora tem irmãozinho, né? Acabou o colinho. Eu falo, não, tadinha não, maravilha, abençoada, o melhor presente que ela ganhou na vida foi um irmão. E já corto na raiz. E eu sou, né, traço a minha personalidade, às vezes eu falo com grosseria, com arrogância, isso quando o sangue sobe, ferve, mas eu já uso aquele fervedor não para atacar a pessoa, porque antes eu atacava a pessoa, né? Por exemplo, a minha mãe, ela tem mania de fazer isso, né? Fala alguma coisa, eu falo, não, mãe, a senhora é pessimista demais, a senhora tá amaldiçoando. Não, eu não falo da pessoa, eu começo a falar, declarar sobre a minha filha. E isso é muito sério, tá rindo, né? Isso é muito sério, gente, porque o seu filho, ele é seu. Ele está sob a sua autoridade aqui na terra. Nada do que o mundo falar para ele vai se confirmar se você declarar o contrário na vida dele. Então, quando o mundo disser pro seu filho que ele é um pobre coitado, você declara que ele é abençoado, que ele é um vitorioso. Sabe? É você que tem autoridade aqui na terra sobre o seu filho. Deus deu seu filho para você. Então, não aceita o que o mundo impõe sobre o seu filho, não. E declara. E quando alguém chegar pro seu lado e falar assim, nossa, seu marido é isso. Você fala, não, meu marido é maravilhoso. Ele é uma bênção na minha vida. E vira as costas e chora. Não tem problema. Mas você declara que seu marido é maravilhoso. Não deixe as pessoas declararem coisas sobre o seu marido, seus filhos, sem que você renuncie e sem que você declare o contrário. Declare a bênção e a vitória na vida deles. Isso é muito sério, principalmente nossos filhos que são crianças e não sabem se defender. Nós somos a defesa deles. E também a gente aprender a parar de falar, né? Eu precisei tomar uns couro. Então, olha só, nós vamos começar com o silêncio. Silenciar diante dos pensamentos. Seu marido fez aquilo que você não gosta que ele faça. De novo, milésima vez. O pensamento veio, você vai... O que você pensou? Deixa eu chutar aqui. Você pensou que seu marido é egoísta. Você vai respirar fundo, ou você não vai falar nada, vai entregar para Deus cuidar. Falar, Deus, cuida desse meu pensamento, cuida desse sentimento que eu estou tendo sobre o meu marido. E você vai declarar, o meu marido é um homem muito generoso. Generoso com a nossa família. Ele se sacrifica pela nossa família. Ele cuida de nós. E declara, e declara. Daqui a pouco eu vou falar, o telegrama que eu recebi aqui é sobre isso. Vou explicar para vocês. Então, o silêncio. Depois é a distância. Naquele momento ali, o seu pensamento tá ruim. Sai fora. Vai para longe. Fala com a pessoa. Se for seu marido, seu filho, olha, eu preciso de um tempo. Me dá licença, eu vou sair daqui. Depois, quando eu estiver mais calmo, eu volto. Distância. Silêncio. Distância. Vai para longe daquela pessoa que tá te causando aquele sentimento. Para você não falar coisa que não deve. Aí vem as declarações planejadas. Eu fiz o quadro, até postei a foto lá para vocês, de declarações planejadas, que você vai planejar essas declarações hoje. Você vai pensar, o que eu quero declarar sobre o meu casamento? O que eu quero declarar sobre o meu marido? O que eu quero declarar sobre os meus filhos? Você vai planejar essa declaração e vai escrever, para você todos os dias ler. E aí, o que vai acontecer? Você vai começar a treinar, declarar coisas boas. E eu fiz declarações planejadas lá embaixo no meu quadrinho. E esse telegrama que a Alice trouxe para mim aqui é ela tentando escrever. A Alice está começando, né, a aprender as letrinhas. E ela copiou lá o que eu escrevi. Então, o que eu declarei lá planejadamente, né? Eu declarei lá que o meu casamento é sagrado e próspero. A Alice trouxe uma cola ótima para mim, porque eu não estava lembrando, não. Meu casamento é sagrado e próspero. Então, o casamento é um chamado para uma vida plena e abundante. É a declaração que eu planejei fazer. Então, você vai fazer hoje declarações planejadas. Você vai pensar sobre isso. Sobre mim, eu declarei que eu sou escolhida e perdoada. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Então, essa é uma declaração planejada. Eu vou declarar isso sobre mim todos os dias dessa semana. Que eu sou escolhida, que eu sou perdoada e eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu não sou nem o que eu falo que eu sou. Eu sou o que Deus fala que eu sou. Porque às vezes eu também falo coisas ruins sobre mim. E sobre os meus filhos, eu declarei que eles são bênçãos e são um sonho de Deus. Não importa. Os meus filhos são herança do Senhor, não importa nada. Isso é o que eu quero declarar sobre a vida deles. Eles são bênçãos e são herança do Senhor na minha vida. Essas declarações planejadas, com o tempo, você vai fazendo todos os dias,
elas vão se transformar em declarações espontâneas. Você vai começar a fazer isso espontaneamente. Quando você vê o seu marido... Gente, eu acordo de manhã, ele tá rindo, ele ficou rindo hoje, que eu falei, não, meu bem, você já acorda mais... Na hora que você... Como é que eu falei? Você acorda mais linda do que você já é. Mas isso é espontâneo hoje. Mas, gente, eu precisei fazer isso planejadamente muito tempo. Eu precisei acordar de manhã, olhar pro meu marido querendo dar um soco no nariz dele e falar, que homem maravilhoso. Que homem lindo, gente. Nossa. Porque ele é lindo mesmo. Mas ele é lindo fisicamente, gente. Mas tinha dia que ele tava assim, eu queria matar ele. Eu falei com alguém que falou comigo que queria gastar o réu primário, que eu ia inventar um novo crime no Brasil, que era maridocídio. Mas eu precisei treinar a declaração planejada. Isso é planejado. Isso não vai vir automático, não. Vai vir com muito esforço. Você vai falar que seu marido é maravilhoso. Com o tempo, isso vai ficar espontâneo, porque o seu cérebro vai começar a trabalhar isso. Você vai se comportar como se o seu marido fosse maravilhoso mesmo. E as coisas vão acontecer. Então, depois da declaração planejada, vão vir as declarações espontâneas. E por último, você vai trabalhar a reflexão. A reflexão dos seus pensamentos e das suas declarações. Como que os seus pensamentos, às vezes, eles estão te traindo. Eles estão sendo sussurrados pelo inimigo para fazer você pensar desse jeito, uma coisa que não é. E assim, terminando a nossa live de hoje com algo que é real, eu já experimentei e vocês vão começar a observar isso quando vocês chegarem nessa fase de refletir. Olha só, quando você diz que o seu marido é egoísta, você começa a se comportar como se ele fosse egoísta. Então você não se dedica a ele, não faz coisas para ele, não oferece nada para ele, não abençoa ele com o seu trabalho, com o seu serviço, com a sua dedicação. Você cria essa expectativa sobre ele. E quando ele escorrega, quando ele pisa na bola, você já transforma aquela pisada na bola numa coisa enorme. E aquele movimento vai se confirmando a cada dia. Agora, se mesmo que o seu marido for egoísta, você começar a agir como se ele fosse generoso, e você oferecer, e você cuidar, e você servir, e você amar, você está invertendo o movimento. Você está oferecendo para ele aquilo que ele não te dá. E eu estou falando de experiência própria. Eu declarava isso sobre meu marido. Eu falava, você é muito egoísta. Você é egoísta, você é egoísta. E aí eu me comportava como se ele fosse egoísta. Já que ele é uma pessoa egoísta, eu não vou fazer nada para ele. Eu não vou cuidar dele. Entendeu? Porque ele é egoísta. E olha você se movimentando de acordo com a sua declaração. Você se movimenta de acordo com aquilo que você declara. E você confirma e você alimenta aquilo. Então, por que a gente não pode declarar? Porque se fica dentro da cabeça, você pede para Deus cuidar e Deus leva. E você tem que se comportar de acordo com aquilo que você deseja. E o que eu vou terminar hoje falando para vocês é isso. Comporte-se como se já fosse. É muita maldição, gente. Por isso que é difícil silenciar diante dos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles são terríveis. E aí quando você fica de frente com eles, você se assusta, se choca, quer fugir de você mesmo. Então, eu vou terminar com essa... Sonali, receba como bênção, sabe? Eu sei que a gente se choca, mas receba como bênção. Quando a gente tira uma venda dos olhos, o horizonte se abre. Por mais que seja doído, chocante e desconfortável, e a gente não quer lidar com aquilo, é bênção. É Deus te entregando assim, olha filha, vamos trabalhar isso aqui, porque se você trabalhar isso aqui, eu consigo agir mais na sua vida. Entendeu? Então recebe como bênção. E a frase que a gente vai terminar hoje é: comporte-se como se já fosse. Então, a partir de hoje, você vai silenciar e você vai se comportar como se o seu marido fosse maravilhoso. Como se ele fosse lindo, cheiroso, cuidado. Você vai se comportar como se ele já fosse. Se ele já fosse assim, o que você faria? Como é que você estaria vestida agora? O que você ia cozinhar para o almoço hoje se ele fosse esse homem maravilhoso?
O que você faria para o seu filho se o seu filho já te obedecesse? Se ele já soubesse escolher melhor as namoradas dele? Comporte-se como se já fosse. Nós vamos terminar, porque eu preciso ir para academia, queimar meus bacon. O dia a dia é muito estressante, que acabamos perdendo o controle. Eu falei isso no início, cansaço. Eu até anotei. Olha só, mãe festeira, não sei... É Morgana, né? Eu acho que é Morgana. Eu até anotei, Morgana, olha. Diante do cansaço, descrença, falta de fé, entregamos de bandeja para o inimigo as cartas que ele joga contra nós. Então, eu até anotei, porque eu parei para pensar o que me levava a falar besteira. Eu e minha boca grande, né? É isso, o cansaço, a descrença, a falta de fé, o desânimo. E por isso que eu comecei lá atrás com o autocuidado. Por isso que a gente tem que cuidar da gente. Porque a gente não pode se deixar chegar num nível de estresse, de cansaço, de exaustão tão grande, porque exaustão não é amor. Mãe exausta não é mãe que ama mais, não. Mãe exausta é a mãe que vai declarar mais coisas negativas, que vai abandonar mais, que vai deixar mais pra lá. Exaustão não é amor. Então a gente tem que começar a cuidar da gente para não se deixar chegar num nível de exaustão tão grande que você não vai controlar o que sai da sua boca. Por isso começar a se cuidar. Por isso quando você se cuida, você cuida mais do seu filho e do seu marido. Porque você vai cuidar mais daquilo que você está declarando na vida deles. E eu queria ficar aqui até meia-noite, mas eu já programei meu Instagram para 1h30. Então eu já vou ficar com um pouquinho de tempo para responder vocês, mas eu espero que todos vocês que estão aqui me deem feedback, reflitam primeiro, deixa assentar, decantar. Eu adorei essa palavra, aprendi lá no treinamento. Deixe o pensamento decantar, sabe? Na sua cabeça assim, olha, vou queimar meus bacon, Rafa. Deixa o pensamento decantar na sua cabeça, assentar. A água vai ficar mais clara e aí depois vocês vêm me contar, tá? O que vocês quiserem me contar e vamos trocar ideia. Eu tô aqui para isso mesmo. E o tempo que eu consegui me dedicar aqui, né? Eu percebo que eu preciso diminuir um pouco, mas eu vou responder vocês. E toda segunda nós vamos ter live, mais ou menos nesse horário, tá? À medida que eu conseguir, eu faço mais, mas eu, por enquanto, toda segunda, tá bom? Tá, vou ficar salva. Eu tô gostando muito de trocar com vocês, porque eu já falei pra vocês, quando Deus transformou a minha vida, Ele me deu essa frase: não é só pra você. E quando Deus transformar a sua vida, eu tô te falando, tá? Não é só pra você. Compartilhe as transformações que Deus fizer na sua vida, porque é assim que a gente muda o mundo, de dentro pra fora, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui é obedecendo a Deus, porque tudo que Ele fez na minha vida, Ele me deu essa frase: não é só pra você. Eu não estou fazendo isso só pra você. Então, eu tô aqui com muito carinho, muito amor para compartilhar isso, e eu sinto que cada vez que eu faço isso, Deus me abençoa mais. Então experimentem isso também, vivam as transformações e compartilhem, vocês vão começar a experimentar Deus agindo ainda mais. E a partir de hoje, ó, boca de siri, sorriso, declarações positivas e reflexão, tá bom? Beijo, beijo. Vou lá queimar meus bacon e vou tirar uma foto para vocês, tá?